Você entrou na menopausa e está perdendo massa muscular? Vamos conversar um pouquinho sobre isso com o Thiago Melo, nutricionista e educador físico, e com o Dr. Ricardo. Então, Thiago e Ricardo, quando se entra na menopausa, começa a fazer atividade física e quer aumentar o ganho de massa muscular, a gente tem uma dificuldade muito grande. Por que isso acontece? Quando a mulher entra na menopausa, ela cria um ambiente totalmente desfavorável para a construção de músculo. Tá? Então, nesse momento, a nossa luta maior é para tentar manter aquele músculo que ela tem. Então, a gente introduz a questão da dieta juntamente com um trabalho de força, para a gente estar prevenindo esse processo de sarcopenia. Porque se a gente pensar na construção de músculo em si, fica um pouco mais complexo pelo cenário hormonal, pela queda de testosterona, progesterona, estradiol, e isso acaba dificultando o processo. Qual o caminho que essa mulher deve fazer? Uma mulher que não faça uma atividade física intensa, já vem de uma alimentação não equilibrada, um estresse, né? E entrou na menopausa. Como ela deve administrar isso, assim, na realidade dela? Renata, é isso que o Thiago falou. A gente vai ter mais de um pilar, né? Assim, a gente vai ter a questão da alimentação. Então, é importante que a pessoa tenha um consumo de alimentos que sejam alimentos que tenham um valor proteico bom, que tenha uma quantidade de cálcio bom para a parte óssea, exatamente para que ela retarde o processo de envelhecimento. Né? Assim, e quem está na menopausa também tem uma dificuldade maior no emagrecimento, né? De perder peso. Sim, então vai ter que ter todo um equilíbrio nessa questão nutricional, né, Thiago? Assim. Sim, na verdade, quando a gente pensa em ganho de músculo na menopausa, um tópico interessante é a questão da resistência anabólica. A mulher acaba criando essa resistência anabólica, que é essa dificuldade de receber estímulo proveniente, às vezes, do próprio exercício. Né? Então, quando ela tem... faz atividade física. Exatamente. E aquele músculo... E não tem resposta, né? Não tem resposta efetiva ali para criar danos teciduais, né? Respostas nas fibras musculares para gerar estímulo suficiente para a construção de músculo. E aí, o que faz? O que fazer? Pois é. Aí, antigamente, o pessoal focava muito nesse momento, vamos dizer assim, pós-menopausa, exclusivamente em exercícios aeróbicos. Sim, né? Sim. Por quê? Porque antes a gente pensava muito, olha, o risco cardiovascular da pessoa aumenta muito, né, com o passar da idade. A gente sabe que a principal causa de mortalidade nos países industrializados é cardiovascular, né? Assim, são os infartos, os AVCs, as causas que têm por base o cardiovascular. E a menopausa aumenta esse risco. E o foco era todo dado a esse contexto. Atividades aeróbicas, caminhadas, corridas, natação, hidroginástica. E hoje a gente sabe que essa atividade aeróbica, de verdade, ela tem uma importância muito grande no condicionamento cardiovascular da paciente, mas ele não tem a capacidade de retardar tanto assim o processo de sarcopenia, que é a da perda da massa muscular. E para essa perda de massa muscular, acaba que o melhor são os exercícios que seriam para hipertrofia muscular, mas que não vão levar essa trabalhos hipertrofia. De força, trabalho resistido. Na verdade, a atividade aeróbica, de certo modo, ela contribui, né, para que esse indivíduo ele consiga preservar um pouco de massa muscular. Por quê? O nosso corpo ele tem que entender o porquê ele precisa carregar esse músculo. Então, quando você gera essa atividade, seja ela aeróbica ou atividade de força, ele entende que ele tem que manter essa massa muscular para conseguir manter ativo, né? Então, a questão, independente seja atividade aeróbica ou treinamento de força, vai contribuir para a gente conseguir manter essa massa muscular do indivíduo. E a gente tem que pensar que não é só estético, né? Sim. Que essa massa magra também, ela é importante para um envelhecimento saudável, né? Do corpo como um todo, né? O que vai gerar funcionalidade para essa mulher, para esse homem, né? Para essa mulher durante a menopausa e no processo de envelhecimento, é a massa muscular. A partir do momento que você perde músculo, você vai ficando desfuncional.
você tende a fazer menos atividade física, né? Então, isso vai contribuindo mais ainda para esse processo de sarcopenia, né? E a massa muscular gira em torno de tudo, né? Na questão da independência, né? Então, a partir do momento que você consegue sustentar essa massa muscular, você consegue ser mais independente, você previne doenças dos ossos, né? Osteoporose, né? E dentre outras doenças que podem ser oriundas aí da perda de massa muscular. Você consegue ficar mais ativo por mais tempo, né? Ter uma qualidade de vida. A atividade física aeróbica, ela acaba contribuindo também com a parte de mobilidade, de flexibilidade, porque a pessoa, à medida que vai envelhecendo, ela perde até um pouco de mobilidade, né? Assim, ela ajuda no trabalho de equilíbrio. Então, não é que o exercício aeróbico é desnecessário. Na verdade, ele é um exercício que contribui muito, tanto para a parte cardíaca, quanto para essa parte de mobilidade, de equilíbrio, né? de diminuição de risco de queda, exatamente pelos treinamentos que você faz quando você faz os exercícios aeróbicos. Mas eles não contribuem tanto assim para essa outra parte que também é importante, que é a manutenção dos músculos, para que você mantenha a funcionalidade, que é o que o Thiago está falando, né? Assim, a gente vê que os pacientes que perdem muita massa muscular, eles têm uma chance até de óbito maior do que os pacientes que têm menos perda de massa muscular. Exatamente. Na verdade, o ideal seria a gente saber conseguir conciliar essas três atividades: atividade de força, atividade aeróbica e um trabalho de mobilidade também. Né? Com o tempo, no decorrer do envelhecimento, o indivíduo ele tende a perder a mobilidade. E mulheres também, homens, eles perdem elastina, o músculo fica mais rígido. E isso também é um cenário que é desfavorável para o processo de hipertrofia. Porque a partir do momento que você tem uma fáscia, que é um envoltório que fica no músculo, rígido, ele tem a dificuldade de crescer, de hipertrofiar. Então, quando a gente faz esse trabalho de mobilidade, a gente consegue fazer com que essa face muscular ela fique mais flexível, fazendo com que o processo de hipertrofia ele seja um pouco mais facilitado. Interessante. E na alimentação, o que a mulher que entrou na menopausa, o que pode ajudar ela a ganhar massa magra dentro da alimentação? Tem alguma coisa? Ou a parte hormonal mesmo é a que é mais pesada? O primeiro ponto é a parte hormonal, certo? E quando a gente pensa no indivíduo, quando ele está envelhecendo, é importante a gente se atentar ao macronutriente, principalmente proteína. Porque se a gente pegar aí 90% das mulheres que estão na casa dos 50 anos, 60 anos, eles têm deficiência de proteína, tá? Por isso que acontece às vezes, por exemplo, deles fazerem algumas suplementações. Vamos pegar um exemplo, colágeno, que é muito utilizado, e usar o colágeno e falar, usei o colágeno e melhorei pele. Mas por que melhorou pele? Por causa da deficiência de proteína. O colágeno é o quê? Ele é uma proteína. Então, logo, se ela está fazendo uma ingestão de outras fontes proteicas, ela vai ter essa produção de colágeno. Talvez se ela estivesse usando um whey, por exemplo. Exatamente. E é uma forma, o whey protein é uma forma pra gente, é uma forma prática da gente bater essas proteínas do dia. Porque se a gente pensar no cenário desfavorável no sentido hormonal, a gente tem uma queda de metabolismo. E isso faz com que o nosso apetite ele diminua. E a gente tem essa dificuldade de consumir aquelas calorias do dia. Então, se você oferece esse whey protein pro indivíduo, você facilita a ingestão proteica do dia, né? E pelo fato de, às vezes... E qual que é a média, assim, de proteína por dia que uma mulher numa meia-idade deveria consumir? A recomendação de proteína gera em torno de 1,6 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso. Tá? Então, se você pega, por exemplo, uma mulher que está com 70 quilos, ela vai precisar, em média, de 70 gramas de proteína por dia. Na verdade, 140 gramas de proteína por dia. De proteína. E a creatina? Muito tem se falado, né, da creatina, questão do envelhecimento, da parte cognitiva, do ganho de massa. A creatina, eu costumo dizer que é um suplemento indispensável, principalmente para mulheres na menopausa e idosos, principalmente, tá? Por quê? A creatina hoje, ela consegue prevenir esse processo de sarcopenia,
que é a perda de massa muscular em decorrência do envelhecimento. Além disso, a creatina tem vários outros benefícios, como melhorar a nossa cognição, tá? Que isso é um fator que às vezes, né, a pessoa que está envelhecendo acaba tendo um... E a pessoa que está na menopausa tem aquela névoa mental, né? Que esquece das coisas, às vezes os nomes. A creatina ajudaria nisso? Com certeza. A creatina hoje é o suplemento praticamente mais estudado, desde a década de 20, né? Então hoje já é recomendado, eu recomendo sempre, né, a mulher, o idoso tá utilizando a suplementação de creatina. É indispensável. Porque quem tem uma idade mais avançada, quando vê suplemento, né? Às vezes a gente tomando uma vitamina C, acha que a gente está tomando muito remédio, né? Então, e hoje às vezes tem até um preconceito. Isso aqui que você tá me dando, né? O que eu tô tomando? E não é, né? É uma prevenção, né? Exatamente. E hoje a gente tem até, de certo modo, algumas pessoas, às vezes que não tem muita informação, acham que a creatina vai gerar algum prejuízo, principalmente renal, né? Porque, na verdade, nossos rins, eles secretam creatina diariamente, cerca de 2 a 3 gramas dia. Então, se você faz a suplementação de creatina, você melhora a função renal, porque você vai poupar os seus rins de produzir creatina. Uhum. Então, assim, a creatina hoje não tem nenhum cenário que a gente considera que a gente não possa estar utilizando. E qual que é o caminho, então? É alimentação, atividade física, controle hormonal... Tem mais alguma coisa? Alongamento? Acho que primeiramente, para a gente conseguir com que esse indivíduo ele faça todas essas atividades, a gente tem que buscar aquela atividade que dê prazer para ele também, né? Porque não adianta nada, você vai fazer isso, aquilo, mas de repente ele não está satisfeito com aquela atividade que ele está fazendo, mesmo sabendo da necessidade. Então, você não vai conseguir manter ele durante muito tempo naquele exercício ou em outras atividades sustentar físicas. Aquilo por um tempo maior, né? E fazer o tipo de atividade combinada que te dê mais independência e mais funcionalidade, né? Assim, quando a pessoa está entrando na menopausa, a preocupação dela inicial é muito associada aos sintomas, né? Até porque a pessoa ainda está numa faixa etária jovem, né? Uhum. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, a gente sabe que a própria funcionalidade nossa do dia a dia decai muito. Sim. Então, fazer sempre uma combinação de exercícios, né, Thiago? Assim, que seja uma coisa que te dê satisfação, que te dê prazer e que trabalhe todas essas nuances da força física, do cardiovascular, da funcionalidade, da mobilidade, para que você seja sempre uma pessoa que envelheça com uma certa independência, né? Assim, isso é uma coisa engraçada, mas, por exemplo, recentemente eu via uma reportagem falando dessas cidades que tem pessoas muito velhas, que geralmente são asiáticos, né? Assim, do lado de lá, Japão, China, aquele pessoal de lá que tem. E eles falando que das poucas coisas que tem em comum em várias dessas sociedades é exatamente o fato das pessoas fazerem muita atividade física, mesmo que no dia a dia. Então eles mostrando, por exemplo, que naquelas cidades japonesas, chinesas, asiáticas lá, que as camas são todas baixinhas, que as mesas são todas baixinhas, que a pessoa levanta, assenta 30 vezes, 40 vezes por dia, que a longevidade das pessoas é muito maior do que, por exemplo, aqui no Ocidente, onde a gente senta em cadeira, então a gente não dobra o joelho, a gente não assenta no chão nunca, né? Eu lembro quando meu filho não faz esse tipo de movimento. Eu lembro quando meu filho mais velho nasceu, quando ele era pequenininho, a primeira vez que eu sentei no chão para brincar com ele, eu falei, gente, a casa tem uma outra perspectiva que eu nunca tinha percebido. Porque a gente não senta no chão, a gente não agacha, a gente não sabe. Ver o mundo numa outra perspectiva, né? Assim, Sim. E eles falando isso, que essa questão da mobilidade talvez pese muito mais na longevidade do que a própria questão alimentar. Porque, querendo ou não, ele levanta, ele assenta, ele mexe, ele treina o equilíbrio, que a gente não treina. Então, ele tem menos queda do que a gente que não treina isso e cai fácil, e aí quebra, né? Assim, e a gente teve uma questão também que foi a pandemia, né? Que todo mundo ficou dentro de casa, parado, sem fazer atividade física, né? E aí esse envelhecimento
ficou mais aparente, vamos dizer Sim, assim. Né? E num primeiro momento, claro, no inicinho do climatério, da menopausa, uma outra estratégia que tem é, se a pessoa não tiver contraindicação, ela fazer uma reposição hormonal, consultar com o ginecologista, ver se ela tem ou não indicação de fazer reposição, porque se ela usa o hormônio por um tempo, ela ainda mantém mais um tempo com a parte hormonal mais equilibrada e com menos perda. Desde sempre a gente saber que a gente tem que gerenciar o envelhecimento, né? E daí para envelhecer saudável. Foi muito esclarecedor. Gostei muito de conversar com vocês. Espero que vocês também tenham gostado. E a gente se encontra num próximo podcast.